Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Eu tento, irmãos, pregar sem escrever, mas não dá. Já tentei uma vez, mas não dá. Eu aprendi, até porque isso a gente aprendeu lá na escola ainda com o pastor, escrever todo o sermão. E eu, por mais que a gente domine o assunto, o texto, mas eu não consigo pregar sem escrever toda a pregação, Vamos lá, irmãos. Efésios capítulo 1, versos 15 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Os irmãos, pode ficar com o texto aberto para nós acompanhar alguns versículos. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi escrita quando Paulo estava preso em Roma, assim como outras cartas também, Filipenses, Colossenses, Filemon, foram escritas por Paulo quando este estava preso em Roma. Ou seja, elas foram escritas em um momento, vamos dizer assim, não muito bom para o apóstolo, porque você está preso não é bom, E o que é importante, meus irmãos, a gente observar é que, mesmo preso, em uma situação difícil, a oração de Paulo, a preocupação de Paulo, continua voltada para a igreja do Senhor. A preocupação de Paulo está voltada para a igreja do Senhor. Paulo, meus irmãos, se você observar, Paulo ele não ora por questões financeiras, ele não ora por saúde física, ele não ora, podemos dizer, pela sua própria condição de prisioneiro, mas a oração de Paulo está voltada para a igreja. O desejo de Paulo é que a igreja do Senhor tenha saúde espiritual, viva de forma saudável. Você pode observar tanto Filipenses, Colossenses, Filemon, você vai encontrar no início da carta Paulo orando, pedindo para Deus, para que Deus abençoe a igreja, traga crescimento espiritual, traga amadurecimento na fé, que eles possam transbordar do pleno conhecimento de Deus. É só você ler Colossenses, Filipenses, Filemon, as cartas que Paulo escreveu na prisão. O desejo de Paulo está voltado para essas coisas,
para a saúde espiritual da igreja. Essa é a maior preocupação de Paulo, irmãos. Então, por isso que Paulo, se você observar, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, o verso 28, Paulo ali, ele falando das situações difíceis que ele vive, que ele estava vivendo, ele disse: olha, além das coisas exteriores que me perturbam, que me causam aflição, tem uma coisa que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Paulo era um homem que foi afligido, um homem que foi perseguido, um homem que foi maltratado durante a sua vida missionária, mas ele diz que além dessas coisas exteriores, a preocupação maior que pesa sobre ele diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Então, meus irmãos, eu quero aqui nessa noite destacar aqui alguns pontos dessa oração de Paulo que nós encontramos aqui em Efésios. Eu quero destacar aqui alguns pontos para a gente refletir um pouco nessa noite e pensar um pouquinho, irmãos, pensar um pouquinho sobre o que é que nós temos orado, o que é que nós temos pedido para Deus, como servo de Deus, como cristãos. Qual tem sido a nossa maior preocupação como servo de Deus? Com o que é que nós estamos mais preocupados? O que é que está ocupando a nossa oração? Qual é o conteúdo das nossas orações? Eu falo isso, irmãos, porque às vezes, vou falar uma coisa para vocês, às vezes as nossas orações são tão interesseiras. Já falei isso aqui uma vez, a gente se preocupa tanto com bênção material, coisa que vai acabar aqui, e a gente pede tanta bênção para Deus. Isso não é errado pedir, não estou dizendo aqui que é errado, mas o pastor uma vez falou isso aqui na igreja: bênção espiritual é mais importante do que bênção material. Nós temos que preocupar, irmãos, com bênçãos espirituais, aumento da fé, do conhecimento da palavra de Deus, da revelação do Espírito Santo e muitas outras coisas que vêm do Senhor, que vêm do céu. E quando Paulo diz para nós buscar as coisas lá do alto, é como se ele estivesse dizendo para nós: olha, orem pelas coisas do alto também, que ele manda buscar. E como é que a gente busca? Através da oração. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar um pouquinho. Eu quero refletir nessa noite um pouco aqui. Eu quero destacar 3 pontos aqui da oração de Paulo, que nós encontramos aqui em Efésios, e nós pensar um pouquinho e refletir nessa noite. Em primeiro lugar, Paulo, o apóstolo Paulo, ele ora para que a igreja conheça mais de Deus e viva na esperança do seu chamado. Para que a igreja conheça mais de Deus e viva na esperança para a qual Deus o chamou. O verso 16 do texto que nós lemos, ele diz aí: olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê, irmãos? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele diz mais no 17, no 18, aliás: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Meus irmãos, é exatamente isso que nós encontramos aqui nas palavras de Paulo. O apóstolo deixa muito claro aqui que os crentes foram chamados para viver em uma bendita esperança. E essa esperança para a qual a igreja foi chamada para viver diariamente, essa esperança está em Jesus Cristo. Nossa maior esperança, irmãos, está em Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, às vezes nós somos tentados a achar que merecemos alguma coisa de Deus. Ah, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu aceitei Jesus como meu salvador da minha vida, então eu mereço que Deus, eu preciso que Deus me abençoe, eu mereço alguma coisa de Deus. Mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, de que se nós somos cristãos hoje, se nós vivemos uma nova vida, é porque antes de tudo,
Nós fomos chamados por Deus. A iniciativa, irmãos, veio de Deus. Foi Deus que nos chamou com o seu chamado irresistível. Aquele chamado que, por mais duro que seja o coração do homem, ele não resiste quando Deus chama. Ele não resiste, ele se prostra, ele chora, ele se derrama diante de Deus, porque o chamado de Deus é diferente do chamado do homem. Muitas vezes nós rejeitamos. Você convida, chama, as pessoas rejeitam, mas quando Deus chama, é o chamado irresistível que nós chamamos, a pessoa aceita. Então, irmãos, toda iniciativa veio de Deus. Foi Ele que nos deu essa oportunidade de um novo relacionamento com Ele, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele nos deu essa oportunidade de um relacionamento, como era lá no princípio. Toda a humanidade está perdida, separada de Deus. E Deus toma a iniciativa e busca um novo relacionamento, enviando Jesus para morrer por cada um daqueles a quem foram chamados para ser salvos. Este relacionamento, irmãos, este relacionamento para qual Deus chama, ele é um relacionamento que não dura apenas neste mundo, mas ele é um relacionamento, irmãos, que durará por toda a eternidade. Durará por toda a eternidade, porque a nossa esperança é de que um dia nós habitaremos com Ele no céu de glória. Amém, igreja? Essa é a bendita esperança da igreja. Não é uma esperança apenas deste mundo. É por isso que Paulo diz lá em Filipenses, irmãos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, nós somos os homens mais infelizes da face da terra. Ela vai além desse mundo. A nossa esperança, irmãos, é o céu de glória. É a maior esperança da igreja, para a qual Deus chamou, para que nós vivamos essa esperança diariamente. A gente sofre tanto nesse mundo, irmãos. Que tanto sofrimento nesse mundo, que tanta aflição. E não tem coisa mais importante para nos confortar, para nos fortalecer, para nos animar a viver essa vida, do que saber que nós temos a eternidade reservada nos céus por Deus. Nós temos uma esperança de salvação garantida por Deus. E Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo aqui: eu oro, eu não cesso de orar, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, no pleno conhecimento dEle, iluminar os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Paulo, ele ora, irmãos, para que Deus encha aqueles irmãos de sabedoria, para que ilumine os olhos, para que eles possam saber qual é a esperança do seu chamado, a riqueza da glória que está reservada para os santos. Essa é a oração de Paulo, irmãos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos pensar um pouco sobre o que nós temos orado. Qual tem sido, o conteúdo das nossas orações? Será que nós não estamos tão preocupados só com o que é terreno? Fé, a Bíblia diz que fé é o dom de Deus. Se é dom de Deus, é Deus que dá. E nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível desenvolver uma vida cristã. Então, se eu preciso, então eu tenho que pedir: Senhor, aumenta a minha fé todos os dias. Será que não estamos tão preocupados, irmãos, só com bênção material? Precisamos orar pelo que é espiritual, irmãos, porque as dificuldades vêm, as lutas vêm, e a gente corre o risco de perder a nossa fé e a nossa esperança. Oremos para que Deus ilumine os nossos olhos. O salmista, ele fez uma oração, irmãos, que ele usa umas palavras maravilhosas. Ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da Tua palavra.
Tira, Senhor, dos meus olhos tudo aquilo que atrapalha, que impede de eu ver a Tua glória, a Tua revelação, a Tua vontade, os Teus ensinamentos para com a minha vida. Nós precisamos fazer esse tipo de oração, irmãos. Porque toda capacidade, não esqueça isso, toda capacidade de compreensão da palavra de Deus, ela vem do Espírito Santo. Se não for pela ação do Espírito Santo, o ser humano nunca compreenderá as Escrituras, porque elas tratam de coisas espirituais. Para que eu compreenda o que é espiritual, eu tenho que ter ação do que é espiritual, eu tenho que o Espírito Santo agir na minha vida. Então nós precisamos orar, irmãos. Oremos para que Deus ilumine o nosso coração, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar, irmãos, o agir de Deus em nossa vida todos os dias, para que a gente possa ver Deus agindo em nossa vida, preservando a nossa vida todos os dias, para que a gente possa contemplar o Seu amor, a Sua fidelidade, a Sua graça misericordiosa, e assim a gente possa encontrar forças e coragem para enfrentar os obstáculos desse mundo, irmãos. Amém? Precisamos orar, irmãos. Oremos por essas coisas. Oremos por essas coisas. A Bíblia deixa muito claro que Deus não responde a oração que só visa os prazeres da carne. Deus não responde, irmãos. Deus não responde. Que as nossas orações estejam envolvidas com aquilo que é espiritual. Segundo lugar, irmãos, primeiro Paulo pede aí, para que Deus dê sabedoria, ilumine os olhos daqueles irmãos, para que eles possam ver, saber qual é a esperança do seu chamamento. Em segundo lugar, Paulo ora para que a igreja conheça a riqueza da gloriosa herança de Deus para os santos. Ele está falando aqui de salvação. Ele está falando aqui, irmão, de salvação. O verso 18, finalzinho aí, nós já lemos a parte A, vou ler todo o versículo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo aqui, irmãos, está falando de salvação, vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa é saber que quando nós aceitamos Cristo como nosso único Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus. Eu perguntei hoje para a turminha da sala, perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que todos são filhos de Deus? Todo ser humano é filho de Deus? Ele sim. Uma paz de sim. Eu digo não. Todo ser humano é criatura de Deus. Mas filho de Deus é somente aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Todos aqueles que receberam, a Bíblia diz que Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como nós nos tornamos filhos de Deus, nós também nos tornamos herdeiros de Deus, irmãos. É isso que Paulo está falando aqui. A oração de Paulo aqui é para que os irmãos tomem conhecimento dessa riqueza tão profunda, a maior riqueza do ser humano. O maior milagre que o ser humano pode receber de Deus é a salvação, irmãos, é a vida eterna. Não tem dinheiro que compre. Somente o sangue de Cristo derramado na cruz. Paulo ora para que os irmãos conheçam essa riqueza, essa glória, essa herança que Deus tem preparado para todos os seus santos. Portanto, meus irmãos, o grande desafio para a igreja, para nós, é viver nesse mundo, mas não para esse mundo. É viver nesse mundo, meus irmãos, é olhar esse mundo, as circunstâncias, os acontecimentos, olhar esse mundo, tudo que vai passar, que vai acontecer, com uma perspectiva da eternidade. E como que a gente vai fazer isso, irmãos? Como que eu vou viver nesse mundo
em uma perspectiva da eternidade, valorizando muito mais aquilo que é eterno, valorizando muito mais o reino de Deus do que as coisas que são terrenas. É dessa forma que nós vivemos neste mundo, com uma perspectiva da eternidade, buscando as coisas que são eternas. Paulo vai falar isso lá em Colossenses. Olha, se realmente vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são terrenas. O que é lá do alto é eterno, o que é terreno é passageiro. Então nós precisamos, irmãos, o grande desafio nosso é viver esse mundo, mas não para esse mundo. A oração de Paulo nos encoraja, meus irmãos, a enfrentar as dores, o sofrimento, pensando no futuro glorioso, na herança que Deus tem reservada para cada um dos seus filhos. A oração de Paulo pelos irmãos aqui é para que os irmãos conheçam essa gloriosa herança. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, verso 18. Paulo, meus irmãos, ele foi um homem. Ele diz o seguinte, ele diz, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em todas as circunstâncias. Paulo era um homem que vivia contente, ele conseguia viver contente em todas as circunstâncias da vida. Por quê, irmãos? Ele vai dizer no capítulo 8 de Romanos, no verso 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Está falando aqui de salvação, irmãos. Ele está falando de salvação, ele está dizendo, olha, eu estou sofrendo aqui nesse mundo, mas eu tenho uma certeza que um dia tudo isso vai passar. E esse sofrimento que estou vivendo não pode nem ser comparado com a glória que está reservada na eternidade. Paulo vivia, irmãos, ele sentia, ele era um homem convicto da sua salvação. Que nós vivamos também, meus irmãos, nessa convicção, nessa certeza de que a morte de Cristo na cruz garantiu para nós a salvação eterna. E Cristo, ele diz que nenhum de nós será arrebatado das suas mãos. Todos aqueles que o Pai me deu, nenhum será arrebatado, será tragado, tirado pelo inimigo das mãos de Cristo. Mas em terceiro lugar, irmãos, quero falar uma outra coisa aqui, que nós encontramos aqui nesse texto. Em terceiro lugar, Paulo ora para que a igreja conheça sobre o poder incomparável de Deus. Olha o verso 19 aí, ó. O verso 19 até o verso 23. Paulo vai falar sobre o poder incomparável de Deus. Ele vai dizer, olha, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, para conosco. Ele está falando aqui, qual é o poder de Deus para conosco? Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele está dizendo, olha, o poder de Deus foi revelado na ressurreição de Cristo. Ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está falando aqui, irmãos, do poder de Deus. E ele ora aqui para que os irmãos conheçam sobre o poder incomparável de Deus. Irmãos, nós temos visto
Nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos visto, desde o início da história, Deus manifestando o seu poder. Lá no Velho Testamento, sempre que alguém se referia a alguma ação poderosa de Deus, a primeira coisa, irmãos, que os israelitas lembravam, era da travessia do Mar Vermelho, onde Deus ali manifestou o seu poder de forma grandiosa, fazendo aquele grande milagre. Foi uma grande vitória ali do povo de Israel. No Novo Testamento, Paulo está dizendo que a maior prova do poder de Deus sendo manifestado para salvar o seu povo é a ressurreição de Jesus Cristo. É o que ele está falando aqui. Cristo, ele ressuscitou Cristo, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, deu a eles todo o poder, pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ele ser o cabeça de todas as coisas, o cabeça da igreja. É esse poder que Paulo está falando aqui, irmãos. A maior prova do poder de Deus manifestado para salvar o ser humano é a ressurreição de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer, Paulo ainda vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Nós temos que viver essa esperança. Ele diz mais que se com Ele viveremos, se com Ele morreremos, com Ele também ressuscitaremos. Essa é a esperança que nós temos que carregar em nosso coração, irmãos. Paulo ora para que os irmãos conheçam o poder de Deus e saibam que esse poder agindo em nós, é esse poder de Deus agindo na nossa vida, no ser humano, que transforma a nossa vida, que nos dá força, meus irmãos, para seguir na caminhada com Cristo. É esse poder de Deus agindo em nossa vida, que a cada dia vai gerando as mudanças, as transformações e moldando em nós o caráter de Jesus Cristo. É o poder de Deus. Não é porque eu decidi, agora eu decidi mudar, eu vou ser direitinho. Não é isso, irmãos. A iniciativa veio de Deus. É Deus que muda, que transforma. O ser humano por si nunca conseguirá fazer isso. Nós somos fracos, meus irmãos. Nós somos fracos, limitados. Mas é o poder de Deus agindo em nós que nos dá forças para seguir essa caminhada. 2 Coríntios 12, verso 9, Paulo vai dizer assim, de boa vontade. Olha que coisa interessante que Paulo fala aqui. De boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus diz para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz, de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É nas nossas fraquezas, meus irmãos, que Deus está agindo, nas nossas incapacidades, nas nossas limitações. O poder de Deus age para nos dar forças, para nos dar coragem, sabedoria, tudo que nós precisamos para viver um cristianismo e assim cumprir com a vontade de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos pedir a Deus que nos faça compreender cada vez mais sobre o seu poder e buscar esse poder todos os dias sobre nossa vida. Mas como que eu vou buscar o poder de Deus para a minha vida? Como, meu irmão, que eu vou buscar o poder de Deus para a minha vida? Através da sua palavra. Através da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, o Evangelho é poder de Deus para transformar. As Escrituras. Buscar esse poder todos os dias. E pela fé, irmãos, confiar que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, Ele opera em nossa vida, nos tornando uma nova criatura. Amém, igreja? Amém. Deus que ressuscitou Cristo Jesus, um dia também ressuscitará cada um de nós. Que vivamos, meus irmãos, essa bendita esperança.
Que vivamos essa esperança. Que um dia tudo isso aqui vai passar. Tem dias que a gente está tão aflito. Tem dias que a gente está tão angustiado com os acontecimentos. É verdade? Isso aqui tudo vai passar, irmãos. A nossa eternidade é no céu de glória. Portanto, meus irmãos, eu quero concluir essa pregação e dizendo para os irmãos que nós precisamos conhecer cada vez mais do Senhor. Cada dia que passa, nós precisamos conhecer mais de Deus. Nós precisamos, cada dia, irmãos, melhorar o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Esse conhecimento de Deus, ele é ilimitado. Não tem essa da pessoa dizer: eu já conheço o suficiente para viver minha vida com Cristo. Não tem isso, irmãos. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos viver em novidade de vida, ou seja, a cada dia descobrindo coisas novas na palavra de Deus. O Espírito Santo revelando coisas novas para cada um de nós. E assim nos dando mais conhecimento de Deus. Nós precisamos buscar cada dia mais conhecimento de Deus. E como que nós vamos fazer isso, irmãos? Através do estudo da palavra. Estudar as Escrituras. A prática da oração e a busca pela orientação do Espírito Santo. Essas três coisas, meus irmãos, essas três coisas, escute, essas três coisas precisam andar juntas. Eu leio a palavra de Deus, eu oro para Deus me dar capacidade para entender, e o Espírito Santo age, nos dando toda a capacidade necessária para compreender e viver a vontade do Senhor. É dessa forma, irmãos. É dessa forma. Oração, palavra de Deus e oração tem que andar junto. Tem gente que diz assim: irmão, eu oro a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu não compreendo nada. Já vi muita gente falar isso. Irmão, eu leio, mas me perdo, não entendo nada do que eu estou lendo. Peça a Deus sabedoria. Tiago vai nos dizer o seguinte: olha, se tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Toda sabedoria vem do alto, do Pai das luzes. Ore, leia a Bíblia, ore. Faça como o salmista: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa compreender as maravilhas da Tua palavra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia desenvolver uma vida cristã que esteja mais perto da vontade do Senhor. Nunca conseguiremos ser perfeitos, não estou falando aqui de perfeição, nunca conseguiremos aqui nesse mundo, mas nós precisamos cada vez mais estar mais perto de Deus. Melhorar cada vez mais o nosso relacionamento com Deus, aquele relacionamento íntimo, de pai para filho, de filho para pai. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.